Oi gente, meu nome é Maria Eduarda Lamonieri e esse é o quadro no meu canal onde eu falo de livro-reportagem. E hoje eu vou falar deste livro aqui, Os Dois Mundos de Isabel, escrito pela minha escritora favorita e jornalista, Daniela Arbex. Ela já escreveu vários livros, eu já tenho 3 IGTVs falando de livros dela, que foi o Holocausto Brasileiro, Cova 312 e Todo Dia a Mesma Noite. E hoje eu vou falar dessa primeira bibliografia que ela escreveu, que é contando a história de Isabel Campos Salomão. A Isabel, ela é filha de imigrantes que vieram do Líbano e tiveram 10 filhos no Brasil, sendo deles 8 homens e 2 meninas, né? Uma delas, Isabel. Isabel, desde pequena, foi uma criança diferente dos outros. Eles sempre moraram em fazenda, em campo, e tinha muita dificuldade de acesso à saúde e ela era tido desde os 9 anos como curandeira. As pessoas procuravam ela, faziam chá, benzia, e as pessoas se curavam e ninguém entendia o que acontecia. Desde pequena também, Isabel, ela tinha dificuldade de acesso à educação, a escola só ficava a 1 hora da casa dela, então ela teria que esperar o irmão mais novo dela ter idade suficiente para eles irem junto para a escola, que também só tinha até um certo nível. Quem queria estudar realmente teria que sair da cidade. E assim foi feito. O irmão teve a idade suficiente e juntos os dois foram para essa escola, ficavam caminhando durante 1 hora. E assim que acabou, lá para os 14 anos de Isabel, ela sentiu a necessidade de fazer uma escola e educar os filhos dos fazendeiros que ali perto viviam e não tinha a condição que ela tinha de ir para a escola. Então, com 14 anos, ela e o pai criaram a primeira escola, que foi a escola onde ela dava aula. Além de ser uma criança diferenciada, a Isabel, desde pequena, ela via coisas que ela não entendia. Ela via pessoas, ela escutava conversas e ela sempre falava, tipo, ai, tem um homem ali, eu acabei de ver um homem, todo mundo procurava e ninguém achava essa pessoa. E aí, com o tempo, ela foi percebendo que ela estava sendo tida como louca e ela parou de comentar sobre esses episódios que acontecia com ela, porque as pessoas loucas eram levadas para os manicômios, né? Que foi a história do Holocausto Brasileiro. Além disso tudo, ela tinha várias reuniões dessas coisas no quarto dela, que ficavam conversando sobre coisas que ela não entendia, mas que ela aprendeu com essas coisas que futuramente descobriremos que são espíritos, e ela foi tão avançada na escola por conta disso, porque ela aprendia mais. Com seus irmãos ficando os mais velhos, eles todos entrando na faculdade, na universidade, saindo de casa, ela e os pais foram pra cidade, né? Saíram do campo, foram pra cidade. Desde muito nova, ela já foi trabalhar num fábrica-escola de laticínios. E aí que começa a história dela. Com 22 anos, aconteceu um episódio nessa fábrica-escola, onde 2 pessoas quebraram a máquina e outra pessoa foi acusada de ter quebrado a máquina. E mesmo sem ela saber que eles tinham quebrado a máquina e ninguém ter contado pra ela que eles tinham quebrado a máquina, ela foi lá e falou, olha, vocês têm que contar a verdade, porque foi vocês. E aí os meninos, uai, quem te contou? E ela também não sabia quem tinha contado, acabou se afastando das pessoas porque achava que tava ficando louca, como ela era tratada quando era mais nova. E aí o chefe, professor dela, chamou ela e falou, olha, o que tá acontecendo? E aí ela contou que via coisas. E ele falou, olha, não são coisas, são espíritos, tá tudo bem, você não é louca. Frequenta esse centro espírito, vai lá, que eles vão te ajudar. A partir daquele momento, Isabel começou a mudar a sua vida. Ela foi no centro espírita e descobriu que ela era médium, e não uma médium qualquer, ela era uma médium de cura. Por isso que quando ela era mais nova, ela era tratada como curandeira. Seus pais, obviamente, não aceitaram de primeira, porque eles eram muito católicos, mas ela nunca deixou o catolicismo de lado. Ela continuava seguindo a doutrina espírita, estudando sobre o espiritismo, mas nunca deixou de lado o catolicismo. Em pouco tempo que ela estava lá, ela já descobriu que ela tinha esse dom de cura. Todas as pessoas começaram a fazer filas para se tratar com ela, para conhecer ela, para ela tomar passe com ela. Ela tinha um espírito que era o seu protetor, o seu guarda, e ela fazia tudo segurando na mão de Jesus e de Deus estar ali naquele momento. Foi o que ela sempre disse, né? Até hoje, porque ela até hoje está aí para contar essa história dela. Muito nova também, Isabel casou com Ramiro
na verdade, muito nova para nós de hoje em dia, porque para antigamente ela já era muito diferente de todas as meninas. Ela estudava, ela trabalhava, ela tinha a sua independência e ela se casou com um cara que era muito mais velho que ela, uns 14, 12 anos mais velho que ela, mas eles se apaixonaram, ele também era espírita. E ele já tinha um filho da primeira esposa dele, que infelizmente faleceu. Então ela adotou o filho como se fosse dela. Juntos os dois tiveram mais 3 filhos. E Isabel sempre foi conhecida no meio espírita como curandeira. Ela sempre disse que ela não fazia nada, que quem fazia era Deus que estava ali segurando na mão dela naquele momento. Ela enchia centros espíritas numa época que o espiritismo não era aceita. As pessoas buscavam ela sem ter conhecimento sobre o espiritismo de outras religiões. As pessoas buscavam ela para curar, tirar a dor, tirar sofrimento, dar alívio e se curar dos momentos. Ela confiava na medicina, falava, a medicina trabalha com o corpo e eu trabalho com o espírito. E foi assim durante toda a sua vida. Com o tempo, a Isabel sentiu necessidade de ter o próprio centro espírita e sair da onde ela trabalhava, e ela ganhou, né, uma área que era muito longe do centro. Era uma área onde tinha umas 2 casas, que a rede de saneamento nem chegava ali, que a água não chegava ali, e as pessoas falavam, não, você não vai conseguir. E ela ergueu, com trabalho voluntário, um prédio de 4 andares, com a ajuda dos vizinhos, oferecendo água, e ela ergueu o próprio centro espírita dela quando o centro espírita estava quase no fim. O filho dela, que era professor, estava em outra cidade e ligou para ela falando, mãe, tem uma criança aqui de 5 anos que ela está sendo presa por ter agredido o avô. Essa criança é uma história também muito bonita no livro, né? Não vou contar tudo, mas ela agrediu o avô por estar passando por vários problemas, tinha perdido o irmão de 2 anos, a mãe entrou em depressão e a criança não estava entendendo o que estava acontecendo. E antigamente, antes de 1990, não existia o apoio à criança e não existia essa proteção à criança, então as crianças eram presas, né? Não existia isso que temos hoje. Então a criança estava sendo presa por agredir o avô e o filho dela ligou e falou, olha, mãe, tem uma criança aqui que está sendo presa e eu não quero deixar. E a mãe dele falou, traga pra cá que a gente vai cuidar dessa criança. E assim deu início a um centro de ajuda a adolescentes, né, que tinham problemas com os pais deixavam crianças lá, igual quando a gente começa a cuidar de animal, tanto de gente começa a deixar animal na porta. E aconteceu isso com ela, passaram mais de 500 adolescentes jovens pela casa que ela criou. E aí depois esses jovens sofriam bullying dentro das escolas, eles eram maltratados dentro das escolas públicas, onde ela conseguia inscrever matricular eles. E ela sentiu a necessidade de criar a própria escola dela. Então, além do centro espírita, ela criou um lugar de acolhimento aos jovens, adolescentes, e por meio disso criou a própria escola, e tudo isso até hoje existe. Com as crianças crescendo, ela também tentava voltar o relacionamento da criança com os familiares e tudo mais. E quando esse primeiro menino, que seria preso, fez 18 anos, que ele saiu de lá, descobriu que aquele avô que ele agrediu estava sofrendo, estava doente. Ele contou para Isabel e ela fundou, junto com a ajuda de um hospital, um centro para cuidar de idosos. Então, além do centro espírita, ela tinha agora um centro de idosos, um centro para adolescentes e jovens, uma escola, e também criou para crianças de 0 a 3 anos. Então ela fez tudo isso com ajuda voluntária, sempre acreditando muito no poder de Deus, e tudo foi concretizado. Todas essas coisas ainda existem lá na cidade. A história de Isabel é muito bonita, o centro espírita dela já cresceu no Brasil, tem sede no Rio de Janeiro há muito tempo. Ela conheceu muita gente conhece ela, muita gente busca ela até hoje, mesmo ela quase fazendo 98 anos, ela ainda está muito ativa, ela faz live, ela tem o Instagram Casa do Caminho, para quem tiver interesse.
E uma dessas várias histórias que tem no livro é sobre um diretor da Rede Globo. Muito tempo atrás, ele conheceu ela, ele confiava nela, ele virou amigo dela. E aí ele foi pro hospital, muito doente, e chamaram ela, lá no Rio de Janeiro. Chamaram ela e falaram, olha, não tem nada que a senhora possa fazer. Quando ela chegou lá, ela já viu que o espírito dele já tinha ido embora. E ela falou, não, ele já começou a passagem dele, foi uma vida muito bonita aqui, ele já começou a passagem dele, mas não tem nada que eu possa fazer. Quando ela estava saindo do hospital, ela se deparou com um homem branco, alto, vestido de branco da cabeça aos pés, com um medalhão assim no meio do peito, falando que ia salvar aquele homem, que iria salvar, né, o diretor da Rede Globo na época. E ela virou pra ele e chamou ele de charlatão, e que achava muito desrespeitoso ele tratar o espiritismo assim, né, com tanto... tirando a credibilidade do espiritismo, falando que todo mundo tem o poder de fluidos, mas nem todo mundo tem o poder de cura, que era o que ele queria dizer, que ele ia enfrentar a morte. 26 anos depois do acontecimento, esse homem foi denunciado por charlatanismo, por abuso sexual, que foi o João de Abadiânia, né? Os últimos capítulos do livro, depois de contar toda essa trajetória de Isabel, os filhos dela, já netos, bisnetos que ela tem, relação da família, termina contando histórias de pessoas que foram buscar ela, sabe? De gente que estava em depressão, de gente que precisava de ajuda, de pessoas que estavam em estágio terminal do câncer e morreram em paz, sem sentir dor, sem sofrimento, morreu em casa ou com a família. E acaba que a família das pessoas que ela ajudou sentem muito gratas pelo trabalho dela, que sempre foi 0800, ela nunca cobrou nada, mesmo ela tendo 4 filhos dentro de casa, ela sempre ia lá, ajudava, sempre dava passe para as pessoas e sempre atendeu todo mundo, inclusive na inauguração da Casa do Caminho, que é o centro espírita dela, Chico Xavier foi chamado e eles ficaram até 4 horas da manhã atendendo. Então, ela nunca negou ajuda a ninguém. E as pessoas, essas famílias, se sentiram muito gratas por as coisas que ela fez. Todo mundo ajuda, tanto que ela conseguiu construir isso tudo com trabalho voluntário, em meio de trabalho voluntário. O livro termina contando como Isabel tá hoje em dia, né, fazendo os trabalhos que ela faz, já quase com 98 anos, o destino que teve a vida dela. Esse é um livro muito incrível, é um livro que vale muito a pena ler. A Isabel ainda tá aí, ainda tá fazendo os trabalhos dela, então aproveitem muito essa mulher, aproveitem muito essa leitura.